Ser humaninhos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais uma aula aqui no canal Física para Leigos. E olha a novidade, hein? Olha a nova playlist só aqui no Física para Leigos. Física do zero para leigos, ou seja, lá na introdução, vamos falar o que é física, enfim, você está vendo aí no quadro, mas logo após a vinheta. Voltamos em definitivo. Se você caiu aqui no Física para Leigos de paraquedas, procurando estudar física desde o início, ou procurando aí quais questões que caem no Enem em física, hein? Né? O que tem caído com mais frequência? Ou resolver a questãozinha do Enem aqui, então se caiu de paraquedas, inscreva-se no canal. Você estará ajudando muito a esse Física para Leigos crescer e atingir horizontes distantes em todo ponto do Brasil e até mesmo do mundo. Ah, olha que bacana. Ah, pensou? Ei, americano, vendo aula, alemão, italiano, olha que coisa boa, hein? E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações dos lançamentos dos vídeos aqui no canal. Beleza? E claro, deixar o seu joinha, deixe seu joinha, vai dar fortalecendo aqui. Gostei, bacana. Bem, eu trouxe essa nova playlist, Física do Zero para Leigos, para todos aqueles que querem começar a estudar física, introdução, que tem nos livros, não é mesmo, Leandrinho? Isso, então eu trouxe aqui para vocês exatamente esse novo projeto. Então, começando, muitos se perguntam, nossa, como você entra em sala e os alunos perguntam para você, né? Para que estudar física? O que é isso, né? Muitas vezes a gente tem que correr contra o tempo e já aplicar os conteúdos e não consegue ter esse início com o aluno. Então aqui no Física para Leigos você tem essa oportunidade de conhecer a física lá do seu início. Então, como nós sabemos, a ciência ela é estudada desde a antiguidade, com todos os seus filósofos e físicos e químicos, desde antes de Cristo. Todos com suas formulações, com seus conceitos, ao observar a natureza. Então, o que é física? Exatamente, física vem do grego physis, que significa natureza. Então, como eles observavam a natureza, eles tentavam explicar os fenômenos vistos na natureza. Então, essa história ela é bem conhecida na vida de vocês, em sala de aula, quando o professor fala de Aristóteles, né? Como é que ele falava os seus conceitos? Olha, a pedra cai porque a pedra é sólida como a terra. Olha aí, ó, por isso que cai, né? O fogo ele sobe. Por quê? Porque o fogo tem em sua composição o ar. Então por isso que ele sobe, né? Por que a chuva cai? Porque a água está na parte, né? Os rios estão na parte de baixo, então tende a voltar para o seu lugar de origem. Então eram teorias criadas por esses cientistas, né? Do que eles viam. Mas só que existe uma evolução. Existe tanto uma evolução nos conceitos, quanto também nas definições. Tá? A observação de um é diferente do outro e a evolução da ciência permitiu com que os conceitos eles fossem modificados. E são modificados até hoje. Em toda a ciência, cada vez você vai estudando detalhes em relação a muitas áreas da ciência. Claro que aqui nós estamos vendo física. Então, fenômenos observados na natureza, Leandrinho. Vários aí cientistas foram descobrindo, observando e tentavam explicar essas observações para as pessoas, né? para o humano, porque o ser humano ele tende a curiosidade, a explicar aquilo que ele está vendo. Então são vários ramos da física onde você observa vários fenômenos e ao longo dos séculos, dos tempos, foram explicados. Por exemplo, eletricidade é um ramo estudado na física. Em algumas séries é dividido um pouco em primeiro, segundo e terceiro, em algumas escolas, perdão, em primeiro, segundo e terceiro, outras apenas no segundo e no terceiro, e também outros apenas no terceiro. Mas os livros 3, né, todos os livros, volume 3 de física, traz a eletricidade. Então, fenômenos elétricos, né?
Como é que os aparelhos funcionam ligados à rede elétrica? Como que é transmitida essa energia elétrica? O que é eletricidade? Da onde veio esse termo? Então tudo isso é estudado nesse ramo da física. Os relâmpagos, né? Como é que eles são formados? Os raios. E aí? Tudo isso é trabalhando na eletricidade. Óptica. Estudo que dá visão. Como que a gente observa as coisas? Por que a gente observa as coisas? Até chegar ao nível de estudo da óptica, onde a gente entende como a gente vê tudo formando imagens nos nossos próprios olhos, porque os nossos olhos funcionam como uma lente. Olha que interessante. Então, os fenômenos ligados à visão é estudado na óptica. Acústica, que é um tema dentro de ondulatória, depois que você estuda ondas e tudo que é considerado onda, você entra em acústica, que você vai trabalhar o som. Todos os fenômenos onde envolve o som, timbre, a altura, efeito Doppler, tudo isso é estudado em acústica. Olha que interessante, tá? Termologia, também uma outra área bem interessante, porque nós vamos estudar tudo relacionado a calor e temperatura. A gente conserta, né, alguns termos que a gente utiliza, voltando um pouco em acústica, quando a gente fala assim, o som está baixo, relacionado a volume. Mas, na verdade, som baixo é de frequência baixa, é o grave. Né? Esse som está muito alto. Pode estar sendo um cantor de rock cultural ali. E aí você vai e fala que tá alto, né? Então são termos que popularmente entraram, né, no vocabulário das pessoas, mas fisicamente está errado. Som alto é um som agudo, de frequência alta. Olha que interessante. Mesmo erro a gente cai na termologia. Quando falamos estou com calor, calma aí, gente, segura. Você está segurando o calor, estou com ele? Não é uma energia em trânsito, essa energia ela está sempre, né, passando de um corpo para outro, de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Fecha a janela que o frio está entrando. Então são termos que são populares, mas a gente corrige aqui na física, né, no estudo físico. Então termologia vocês vão ver o funcionamento do termômetro, as diferentes escalas termométricas, as diferentes quantidades de calor medida para variar a temperatura de um corpo ou para mudar o seu estado físico. Dentro também a gente estuda os gases, o comportamento dos gases dentro da história do mundo, como a Revolução Industrial. Aí vai ver máquinas térmicas, olha que legal. Tudo isso foi explicado dentro da curiosidade do ser humano na ciência. Muito legal. A mecânica, que é uma parte gigantesca da nossa física, começa exatamente no livro 1, onde também tem a introdução à física, e você começa com a cinemática. Da cinemática você também vai para a dinâmica, né? Hidrostática, hidrodinâmica. Então tem diferentes, vamos dizer assim, unidades, cinemática, dinâmica, né, dentro da própria mecânica. E na cinemática você estuda os movimentos em si, sem se preocupar com a causa, e na dinâmica você já vai verificar a causa do movimento. Bem bacana, né? Então a mecânica estuda isso. Fora a física nuclear, que aí quando a gente trabalha em física nuclear, isso é recente. A física nuclear ela não é tão antiga como outras físicas que nós estamos vendo aqui, né? Desde antes de Cristo, depois de Cristo, século XVI, XVII, XVIII, são coisas bem antigas. A física nuclear, a física moderna, já são coisas mais atuais, né? Século XX, século XXI, muito bacana. Então, é um ramo bem interessante da física, são vários pontos que a gente estuda. Dentro do nosso estudo de física também, você tem a matemática. A matemática é uma ferramenta essencial para a física, mas eu costumo falar com meus alunos assim, sem conhecer o conceito, você não vai conseguir aplicar a matemática. Uma coisa anda com a outra. E aí muito aluno ele tem, meu Deus, adoro as teorias, Leandro, você fica lá falando, legal, mas se a matemática que pega, é uma ferramenta que você utiliza para exatamente comprovar aquilo que você está observando, para exatamente formular as leis que você vê através do
Olha o próximo tópico, método científico. Então, no método científico, que é o método científico? Foi criado por Galileu Galilei, na verdade ele começou a utilizar, né, por isso que ele é chamado pai da física. Ele consertou muitas coisas ditas anteriormente, que vieram antes dele, fez observações e criou uma forma de você poder proclamar as leis ou os princípios. Então, como é que é o passo a passo? Observação do fenômeno, uma coisa que não era feita ou era feita de maneira bem rala lá, bem a qualquer modo, né? Medição das grandezas, ou seja, experimentar. Então você vai, observa o fenômeno e depois você faz o quê? Laboratório, experimentos para comprovar aquilo ali. Então você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vamos lembrar da queda livre, ditada pelo nosso querido Galileu Galilei? Ele foi para o laboratório e ficou experimentando, tá? Até que ele chegou às equações do MR e o V, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Depois que o experimento é comprovado, você descobriu a lei ou o princípio que vai trabalhar exatamente aquele ramo que você está direcionando. Então, o método científico, de forma bem rápida aqui, claro, a gente conversou, o método científico criado por Galileu Galilei facilitou bastante a fixação dos conceitos em física. Espero que você tenha gostado do vídeo. Física do zero para leigos. Estamos introduzindo, fazendo uma introdução à física. Vocês viram hoje o conceito de física, o que é, qual é a importância do ser humano estudar física, os ramos da física, a matemática como ferramenta e falamos um pouco também do método científico criado por Galileu Galilei. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho, vai estar ajudando muito o canal, beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Física na Veia. Um grande abraço!